você que passou por esses... Quantos colaboradores tinha a Wave? A Wave, a gente chegou a ter 600, 550, 600. Depois, quando a gente foi vendido para a Cint, eu liderei mais de 700 pessoas em 10 países. E a Móvel, o grupo? A Móvel, hoje o iFood tem 7 mil. Acho que 7 mil. A Móvel, nós chegamos a fazer um evento enquanto eu estava lá, para 3 mil funcionários. Então, olha só, você passou por essas mudanças, você teve que se pivotar. Você começou a empreender com quantos anos? Quantos anos vocês fundaram a Móvel? Quando eu ainda estava, eu abri a minha primeira empresa, não era a Móvel, quando eu ainda estava na universidade, eu tinha 20 anos. Beleza, o Edu de 20 anos, por Edu que fez a trajetória que fez, como é que foram essas mudanças na tua vida pessoal, enquanto executivo e enquanto pessoa? Super doloridas, né? Normalmente o empreendedor, ele tem aquela garra, ele tem aquele sonho de criar uma empresa que vai crescer, ele tem o sonho financeiro dele de, poxa, eu como empreendedor vou ganhar bastante dinheiro, eu vou conseguir realizar meus sonhos materiais, né? Todo mundo, eu imagino, não todo mundo, mas a maioria tem esse desejo. E assim, eu era workaholic total, trabalhava demais, pensava muito em mim, na minha carreira, pensava em como eu impunha as minhas visões, como eu executava as coisas do meu jeito, e foi tomando muita pancada que eu comecei a ver que a minha função não era eu operar a máquina, era eu montar a máquina, era eu trazer pessoas melhores que eu e criar um ambiente para eles brilharem. Então, é uma transformação onde você sai do centro da sua carreira e você fala assim, eu preciso ser um instrumento para que as minhas pessoas operem bem e trabalhem bem, estejam motivadas e que estejam atrás dos sonhos delas. Essa mudança é super difícil, né? Demanda vulnerabilidade, demanda humildade, né? E não é fácil passar por isso. Tanto que eu fui, quem já ouviu as minhas histórias, né? O meu desempenho como profissional melhorou muito quando, depois de muito tempo, com 45 anos de idade, eu comecei a fazer terapia. Uma coisa que eu não acreditava, eu achava que era frescura, né? E depois eu comecei a ver como a terapia me fez entender os meus medos, as minhas inseguranças, né? E fez abrir espaço para eu deixar pessoas excelentes ocuparem funções importantes. Então, é dolorido. O processo todo de transformação é super dolorido. Legal, legal. E é bem interessante como você fala que é como se você mudasse a sua posição em campo. Uma hora você tem que estar ali no meio campo correndo para todo que é. No começo é futebol de criança, todo mundo correndo atrás da bola. Depois você tem que ter uma estrutura mínima, né? Gostei da analogia. É isso mesmo. Colocar um para jogar em cada posição. O Edu, e aí sim, cara, uma curiosidade, sim. Beleza, daí chega lá em cima, hoje você tem patrimônio, hoje você mora nos Estados Unidos, te acompanho, te vejo em viagens no mundo todo. E um negócio que eu admiro muito, assim, eu digo assim, você não para nunca. Uma das coisas que eu admiro muito é o teu projeto social, assim. Isso veio dessa complementariedade, se entender, né? Talvez aí fruto da terapia, assim, de entender que tinha algo a mais para você entregar como give back. Eu acho que foram um conjunto de fatores, Leandro. Primeiro, assim, a terapia me ajudou muito a entender que quando eu atingi o auge da minha carreira profissional, quando eu fui presidente de uma das divisões da Cint, que quando eu estava lá, chegou a ser uma empresa de 18 bilhões de dólares, e eu respondia para o CEO global da companhia, uma companhia de capital aberto, então eu entendi como é esse C-level de uma empresa grande de capital aberto, né? Eu, com a ajuda da terapia, eu entendi que eu não estava feliz. E quando você atinge um certo nível que você consegue acumular um capital, e muitas pessoas ficam só trabalhando para acumular, elas não param para pensar assim, qual é o número que eu vou falar assim, eu posso parar? As pessoas não fazem essa conta, né? Então, quando eu fiz esse exercício, eu falei, eu estou aqui infeliz à toa. Porque eu tinha conseguido juntar um monte de dinheiro a mais do que era o meu número. Então, pô, eu estava incoerente. E aí, eu decidi que eu não precisava mais ficar infeliz, eu tinha que ir atrás da felicidade, né? E foi aí quando eu me desliguei, eu pedi demissão da minha posição e
fui aprender outras coisas da vida, eu começar uma carreira nova, né? E, curiosamente, duas coisas foram muito importantes, muito marcantes. Teve várias coisas muito legais. Eu fui para o Burning Man, foi super legal. Eu fui para a Copa do Mundo do Catar com meus amigos, né? Mas a missão humanitária que eu participei na África com a carimufoundation.org, e o Caminho de Santiago eu fiz o caminho inteiro, né, o caminho francês, 700 quilômetros andando a pé, né, 28 dias. Me abriram coisas na minha cabeça e também no meu coração, na questão de felicidade, que eu desconhecia. Então, é mais uma etapa da jornada de se desconstruir e reconstruir, entendeu? Como eu fui falando da evolução do empreendedor, que depois precisa estudar para virar um executivo, eu fiz também a transição de um executivo para um peregrino. Tenho me dado o apelido de peregrino, que é buscando coisas novas. E especificamente a missão da África, onde eu fui numa comunidade e essa ONG luta contra a pobreza extrema, né? As pessoas não têm água para cozinhar. As crianças não podem ir para a escola porque elas caminham 6, 7 horas por dia para pegar um balde de 20 litros de água e trazer para a mãe cozinhar. Elas não conseguem ir para a escola nesse ambiente. É lá que a Carimu atua, é nesse cenário que a Carimu atua. E eu vi que eu fui lá para trabalhar para eles, para doar a minha experiência, a minha força de trabalho como auditor, como professor, ajudante, como pedreiro, como carregador de mantimento, e na verdade eu ganhei muito mais do que eu doei lá. Então você vê a gratidão daquelas pessoas para os voluntários que estão indo lá dar atenção para eles e tentar construir uma fundação para que eles sejam autossuficientes na evolução deles. Então, isso abriu uma dopamina que eu não tinha, não sabia que existia. E o caminho de Santiago também foi muito interessante para o autoconhecimento. A gente vive nessa loucura do mundo do velocidade, de estar sempre atrasado com as notícias, atrasado com o estudo, atrasado com a AI, atrasado com a cloud, atrasado com o competidor, atrasado com o cliente. O caminho de Santiago, o tempo passa muito devagar. E você aprende que, mesmo você estando completamente fora do WhatsApp, fora das notícias, o mundo não acaba, o mundo continua, o mundo não desaba, as coisas continuam tudo bem. Tá? Que legal, cara. Então, isso me abriu conhecimentos que eu não sabia nem que existiam, né? E agora eu estou avançando nessa linha de dar de volta à sociedade, ensinar empreendedores um pouco da experiência que eu tive, das histórias que eu passei, das metodologias que eu aprendi, do que funcionou, do que não funcionou, e essa parte da generosidade que também, agora eu estou trabalhando 10 horas por semana para Carimu, né? Eu estou de CMO da ONG, eu sou mais um business development e ajudo um pouco em levantar dinheiro para a ONG e tal. Mas Edu, eu acho muito legal assim, a sua coerência de quem já fez o trajeto. Você fala assim, cara, você pode escolher o que fazer da vida, mas antes bota o número de capital que você precisa acumular para realizar os seus sonhos. Porque existe uma confusão. Eu percebo na garotada hoje assim, putz, eu tenho que viver de propósito, eu tenho que viver de autorrealização. Cara, mas eu não paguei o preço para estar lá. Isso é muito difícil. Então essa coerência é muito legal.